Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou bom grão de trigo no seu campo, diz nosso Senhor. À noite, com o favor da escuridão, veio então o inimigo do Senhor e espalhou no meio das sementes plantadas semente de joio. Ao crescerem ambas as sementes, já não era fácil identificar o que era joio e aquilo que era trigo. Os servos do Senhor pedem então ao Senhor permissão para arrancar o joio, ao que recebe então uma proibição formal da parte do Senhor. Não, pois não podemos arrancar o joio sem prejudicar o trigo. Se forem colher o joio, há risco de que arranquem também o trigo. Este é, meus amigos, o evangelho da missa de hoje. O reino dos céus é como um campo no qual foi semeado trigo, e o inimigo do homem semeou joio. E Deus pede, e Deus quer que entre o trigo cresça também o joio. O dono do campo é nosso Senhor Jesus Cristo. A boa semente de trigo, meus amigos, os padres da igreja são unânimes, é a fé. A má semente do joio é a heresia. E o campo no qual as sementes foram plantadas é o reino dos céus. Disse Jesus, o reino dos céus é semelhante a um campo. Este campo é o reino dos céus e muito particularmente é a Santa Igreja Católica. A igreja militante, a igreja deste mundo, não pode ser a igreja do céu, porque na igreja do céu, a igreja triunfante, não há joio, não há má semente, há somente boa semente. Mesmo caso, a igreja que se encontra padecendo no purgatório, é na Santa Igreja Católica militante. É a este campo que nosso Senhor se refere no Evangelho de hoje. Deus plantou a fé em sua Santa Igreja, e o inimigo de Deus, o demônio, plantou a heresia. E muitas vezes, assim como os servos do Senhor, na parábola do Evangelho de hoje, desejamos arrancar o joio do meio do trigo, isto é, expulsar toda heresia do meio da fé verdadeira. Assim, nós também desejamos ver uma igreja pura, na qual os seus membros, a começar pelos mais altos no grau da hierarquia, passando por todo o clero, até chegar ao mais simples e desconhecido dos fiéis, nós gostaríamos que todos estes fossem isentos de toda a mancha do pecado. Atualizando esse evangelho, olhando para o estado atual da igreja, para as barbaridades pronunciadas pelos homens que receberam a missão de plantar e cultivar o trigo da boa doutrina, mas que se comportam muitas vezes como o inimigo e semeiam o joio. Quando nós vemos, meus caros, a abominação da desolação entrando no templo de Deus, por meio de uma liturgia que roubou o lugar central de Deus e que oferece ao Senhor um culto indigno de Deus, quando nós olhamos os bons sendo perseguidos e os maus sendo recompensados, nós nos perguntamos, até quando, Senhor? Quando passarão estas nuvens sombrias, estes ventos de tormenta e esse tempo de angústia que assola o reino de Deus neste mundo, a igreja? Até quando o joio crescerá em meio ao trigo? Até quando durará a crise na igreja? Até quando, Senhor, o joio crescerá em meio ao trigo? E nesta hora, nós devemos lembrar, meus amigos, do Evangelho de hoje e considerar com muita devoção o que disse nosso Senhor.
No campo do reino de Deus, ou seja, na Santa Igreja, o joio nunca será arrancado. Enquanto a igreja existir nesse mundo, haverá joio, e Deus mandou deixar o joio até o fim, a fim de que o trigo não seja prejudicado. É interessante notar, meus amigos, que nessas parábolas do reino dos céus, esta, a parábola da semente que caiu na terra boa, na beira do caminho, as demais parábolas, o grão de mostarda plantado na terra, Jesus não quis explicar essas parábolas publicamente. Está escrito no Evangelho que Jesus não quis explicar publicamente essas parábolas sobre o reino dos céus. Ele chamou os apóstolos e explicou em segredo aos apóstolos, porque a eles foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros não. Ou seja, aos apóstolos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, os mistérios da igreja. E aos outros, o véu da parábola devia impedi-los de conhecer esses mistérios. Por quê? Porque na didática de Deus, Deus quis impedir aos demais que se ofendessem com uma revelação prematura das misérias da igreja, que talvez teriam escandalizado as pessoas da época. Deus não quis que os homens da época conhecessem o mistério da igreja até o ponto de ver a miséria dos homens da igreja militante. Esse mistério de que o esperado reino de Deus entre os homens, a igreja, que logo mais seria fundada por Jesus, havia de ser sim santa, perfeita, imaculada, mas contaria em suas fileiras, durante toda a sua fase terrena, a insídia do inimigo, a presença do joio, a covardia dos seus membros, a tentação, o pecado, as sombras, as obscuridades, as manchas. Assim será a igreja até o fim dos tempos. Enquanto houver igreja neste mundo, ela carregará essas marcas nos seus membros: a covardia, a tentação, o medo, o pecado, as obscuridades e todo tipo de miséria que um homem e uma mulher são capazes de cometer. É só além da história, lá na eternidade, na sua fase eterna, que o reino de Deus, a igreja, será um reino exclusivo dos santos e das almas felizes. Só lá no céu não haverá problema, não haverá crise, não haverá vergonha dentro da Santa Igreja. Neste mundo, a igreja, que é claro, sem mancha, pura, santa e imaculada, ela conta comigo e contigo. Conta com membros que mesclam o homem. E enquanto o Espírito de Cristo, que anima e vivifica, lhe assegura a sua perenidade, a igreja passará por tudo isso, as portas do inferno não prevalecerão. Enquanto o Espírito de Cristo assegura isso, o homem traz para a igreja todo o cortejo das suas misérias, das suas fraquezas, das suas culpas. Todavia, meus amigos, nem essa dolorosa situação consegue jamais sufocar a íntima, a fecunda, a santificante vitalidade que a igreja recebe do Espírito Santo. Embora este Espírito Divino que anime e vitalize a igreja não suprima a livre vontade do homem. Por pior que forem os homens, sejam eles do clero ou sejam eles fiéis, por pior que nós formos, por mais grave que for a crise que a igreja atravessa, nada poderá destruir essa igreja nesse mundo, nada. A igreja nunca perderá a sua vitalidade, a sua força. Assim, neste mundo, meus amigos, não obstante os erros e as fraquezas dos seus membros, a igreja vive, vencendo dificuldades espantosas e enfrentando lutas colossais. E apesar das culpas e misérias dos seus membros, a igreja continua a ser, no mundo, um farol da luz, mãe e mestra da verdade, defensora da justiça, fonte de santidade e alimentadora da caridade. Mas
muitos, ao olhar para a miséria dos homens da igreja, muitos têm se deixado desorientar e se têm escandalizado. Diante da crise que o reino de Deus enfrenta nesse mundo, de todos os lados, muitos se têm alvoroçado. A igreja, meus amigos, ela conhece uma de suas piores crises neste momento. É verdade. E ela está passando por um tremendo calvário. É verdade. Mas nós devemos nos lembrar que esta é a condição habitual da igreja ao longo dos séculos. Nosso Senhor mandou deixar o joio em meio ao trigo. Às vezes, e se nós formos parar para ver, é bem às vezes que Deus nos envia santos papas e bispos, é às vezes que Deus nos envia bons padres e bons fiéis, mas não é o habitual. A igreja sempre passa por perseguições. Portanto, quando nós olhamos para o reino de Deus neste mundo, nós devemos concluir que a crise moderna da igreja não deve nos assustar, não deve nos fazer desesperar, muito menos tirar o foco daquilo que é a única coisa que continua sendo o único necessário nesse mundo, para mim e para ti, a salvação da nossa alma. Não nos importa adentrar nos detalhes da pavorosa crise que a igreja possa passar, importa que salvemos a nossa alma. A crise da igreja vai passar? As dificuldades que ela enfrenta hoje irão passar? Provavelmente sim. Mas em algum momento virá uma outra. Há escândalos na igreja. Há coisas censuráveis e vergonhosas nos homens da igreja. E ninguém pode negar isso. A igreja sempre sofreu a vergonha de ser a mãe de filhos indignos. Ela tem bons filhos, sobretudo os que já estão na glória do céu, mas ela tem muitos outros maus filhos. E o que nós podemos dizer? Que Deus poderia ter fundado uma igreja pura, com membros puros, mas Ele previu, e ao menos na sua vontade permissiva quis, que o joio semeado pelo inimigo deveria permanecer com o trigo até o fim da colheita. Quer que arranquemos o joio do meio ao trigo? Não, não, respondeu o Senhor. Deus não quer que a igreja passe por este mundo sem permitir que dentro dela o joio encontre o seu lugar. Porque, segundo ele, segundo as palavras divinas, seria prejudicial ao trigo. Poderia-se confundir o trigo com o joio. Prestem atenção, meus amigos. O que parece um bom católico pode ser, na verdade, um mau cristão. E é assim que essa parábola tem que ressoar aos nossos ouvidos e corações hoje. O que parece exteriormente ser um bom católico pode ser um mau cristão. E aquele que nós julgamos como um péssimo cristão pode, na verdade, ser um santo de Deus. Porque nós podemos ser hipócritas, cumprir perfeitamente uma religião externa, ter acesso ao melhor que a religião pode oferecer a Deus, e isso não mudar nada no nosso interior. Cuidado, nós podemos confundir trigo com joio e joio com trigo. Por isso Deus não quer que se arranque o joio antes da hora. Antes da hora, porque só Ele pode dizer com certeza. E ainda, meus amigos, na igreja existe um fantástico milagre que não existe na natureza, no caso do joio e do trigo. Existe o fantástico milagre de que, com o tempo, muitos joios se transformam em trigo. Muitos ímpios e pecadores que vivem em contato com a santidade da igreja, com a piedade da igreja, com a justiça da igreja, acabam se arrependendo e se convertendo em bons trigos de Deus. Deus não arranca o mal, porque muitos que são maus podem se tornar bons.
Talvez, e espero, seja o nosso próprio caso. Éramos joio e agora somos trigo. Ou deveria ser assim. E além disso, meus amigos, existem entre os filhos do joio, entre os filhos dos ímpios, muitos homens e mulheres de boa vontade. Entre aqueles que estão mais parecidos com o joio, talvez um problema na consciência, uma clareza nos problemas e, sobretudo, aos que seguem essas pessoas e confiam nessas pessoas, talvez uma falta de esclarecimento lhes faça ser pessoas de boa vontade. E Deus saberá distinguir na consciência delas o que as fez ser joio ou trigo. No clero de um bispo ruim, existem bons sacerdotes. E no clero perfeito aos olhos humanos, e nos ambientes mais perfeitos aos olhos humanos, existem também péssimos sacerdotes e péssimos fiéis. A missa tridentina, a tradição, não é a garantia de que nós usamos disso corretamente, usamos disso bem. Não basta um acesso exterior a tudo isso, por exemplo. É preciso que isso produza fruto verdadeiro de conversão, verdadeiro de interior. Quanta gente se aproxima do ambiente tradicional, e às vezes até mais piedoso era antes, se aproxima, se prende ao supérfluo e abandona o essencial. Se prende às disputas, às querelas, se torna um cruzado da internet, se torna o super católico na prática externa, e a religião parou de produzir frutos interiores. Não porque ela é fraca, e do contrário, nós queremos ser os melhores meios, mas porque nós perdemos o foco, perdemos o sentido do único necessário da nossa santidade. Nos ambientes que nós prontamente julgamos como joio, existe gente que parece joio, mas é trigo de Deus. Por isso, meus amigos, para encerrar, 2 pequenos conselhos práticos. Em primeiro lugar, jamais ser joio. Aqueles que querem ser salvos do castigo do joio, que Jesus disse no Evangelho de hoje, que no fim dos tempos seriam amarrados e jogados ao fogo, quem quiser se salvar deste castigo não deve ser joio. E como nós deixamos de ser joio? Jamais cedendo consciente e voluntariamente à heresia, nem jamais contribuindo consciente e voluntariamente para aquilo que nós sabemos ser a ruína da igreja neste mundo. Mas principalmente, meus amigos, nós devemos, para não ser joio, fazer o que nos ordena São Paulo na missa de hoje. Na leitura, revesti-vos de entranhada misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Acima de tudo, tende a caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo e sede agradecidos. Isso é o que nos faz ser trigo. Isso é o que edifica a Igreja de Deus. São Paulo não diz aqui, conheça a crise nos seus mínimos detalhes, discuta na internet, brigue por isso. Não. São Paulo manda praticar a caridade a Deus e ao próximo. Em segundo lugar, meus amigos, em primeiro lugar, nunca ser joio. E em segundo lugar, nessa crise que nós vivemos, abstenha-se, meu caro, de fazer julgamentos alheios. Abstenha-se de fazer julgamento das outras pessoas. Não julgueis e não sereis julgados. Olhem a profundeza do Evangelho de hoje. Nem aos seus anjos, como interpretam os padres da igreja, o Senhor deu autorização para, neste mundo, separar o joio do trigo, com medo de que até os anjos confundissem joio e trigo. Tanto menos a nós, Ele nos autoriza a fazer sofrer os suplícios do joio, que em nós cremos ser joio. Portanto, meu caro, controle a sua língua, cale os seus comentários,
Não diga que o outro é aquilo que lhe parece que ele é. Não divida o que Deus mandou não dividir e que ele reservou para si, nos fins dos tempos, separar. Só Deus conhece os corações. Só Deus sabe quem é joio e quem é trigo. Você, meu caro, não sabe nada sobre a consciência do próximo. Diante do escândalo que os homens da igreja nos proporcionam, sejam eles quem forem, calemos a nossa boca. Nós não sabemos quem é joio e quem é trigo. O reino de Deus, meus caros, em toda a sua feliz plenitude, sem mescla de fraqueza nossa ou de dor, só se verificará para além da vida presente. Enquanto estivermos neste mundo, este reino, atuando em nós, não exclui tentações, não torna impossíveis as quedas. A esperança dessa plenitude feliz, entretanto, meus caros, tem que alimentar o nosso coração a uma aspiração cada vez mais perfeita e mais completo domínio de Deus em nós. Deve criar o esforço constante e generoso da vontade, no sentido de que nós devemos sempre mais cooperar com a graça, para que o peso deprimente das nossas fraquezas seja ultrapassado, e para que reine em nós, na nossa inteligência e na nossa vontade, nas nossas palavras e nas nossas ações, no nosso comportamento interno e externo, o verdadeiro Espírito de Cristo. A nós, meus amigos, o mais importante é que erradiquemos em nós o joio, para que cresçamos como bom trigo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.